Bom dia! Hoje é dia 14 de junho de 2020, são 10 horas, 9 minutos. Iniciamos mais um encontro. Somos membros na Casa de Oração em Vila Betânia, e irmãos também membros na Casa de Oração na Avenida de Santo Antônio, e juntos, conectados, iniciamos mais uma escola dominical para juntos aprendermos aquilo que Deus tem a nos falar. Que o seu coração também possa estar atento, e você possa prestar atenção na palavra de Deus que será lida, será comentada nessa manhã, para que ela possa fazer efeito no seu coração e você possa entender a mensagem que Deus tem preparado para você. Eu te convido a fechar os seus olhos para juntos nós orarmos, entregando nas mãos do Senhor esse momento que passaremos juntos aqui, conectados. Deixa eu pedir um irmão para poder orar para nós nessa manhã. João, você ora para a gente? Deixa eu pedir para ele liberar o microfone. Sim, vamos orar. Bom dia a todos. Querido Deus, muito obrigado. Temos, ó Pai, o privilégio de podermos, nesta manhã, abrirmos a Tua palavra e mesmo distantes uns dos outros, mas com esta ferramenta que o Senhor nos deu, o Senhor deu ao homem capacidade para isso. Obrigado, ó Deus, porque estamos aqui conectados, não somente através da internet, mas conectados através do Teu Espírito Santo. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque nesse momento podemos compartilhar da Tua palavra, aprender e podemos nos edificar e fazer, ó Deus, com que essa mensagem chegue a vários corações. Pai querido, use a vida do Teu servo, ó Deus, o Felipe, que estará ministrando a Tua palavra nesta manhã. Que ele possa ser um porta-voz do Senhor, um instrumento em Tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, irmão João. Que realmente essa manhã possa ser um momento proveitoso em que juntos poderemos também cantar. E eu te convido para nós cantarmos uma música. Você conhece essa música, Em Espírito e em Verdade? Vamos cantá-la. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Que realmente o nosso prazer esteja em estar juntos para louvar a Deus e poder também ouvir a sua voz. Que essa mensagem possa fazer sentido no seu coração. E na manhã de hoje eu convido você para nós conversarmos um pouco sobre altruísmo. Sabe o que é?
Talvez é uma palavra que você já tenha ouvido em algum momento, mas talvez você não saiba o que significa. Mas eu quero falar um pouquinho sobre altruísmo e também falar principalmente o que ela significa dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. E é por isso que eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler os primeiros 4 versículos. Mateus 6, de 1 a 4. Mateus 6, de 1 a 4. Eu também vou projetar esse texto para vocês, mostrar aqui na tela, que aí quem não tiver com a Bíblia pode também nos acompanhar. Ok? Conversaremos sobre altruísmo com base em Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4, que dizem assim: Tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público, para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu Pai que observa em segredo os recompensará. Amém? Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4. Esse foi o texto que nós lemos. Esse texto está dentro de um contexto conhecido como Sermão do Monte. Nós estamos estudando, parte desse sermão, desde o último domingo. Se você procurar nos vídeos nossos lá no YouTube, na biblioteca, você vai ver que domingo passado também foi falado. Na verdade, deu-se o início sobre o compartilhar nesse tema. E hoje nós estamos dando continuidade sobre o Sermão do Monte, especificamente sobre esses 4 versículos, da onde nós podemos extrair preciosidades para a nossa vida cristã. E na manhã de hoje eu quero falar com vocês sobre altruísmo. O que é altruísmo? O dicionário fala que altruísmo é a atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em consideração interesses particulares. É um ato de amar ao próximo sem esperar nada em troca. Solidariedade. Isso é altruísmo. Bem-estar ao próximo. A nossa sociedade atual tem dado alguns sinais despertando interesse em ser mais altruísta. O momento em que nós vivemos hoje de isolamento social, essa pandemia do coronavírus, fez com que algumas pessoas se tornassem mais solidárias umas com as outras. É ou não é? Não está sendo incomum presenciar doações de alimentos, roupas e produtos de higiene e limpeza. Essa é uma prática tão benéfica para quem recebe, como também para quem a faz. É uma alegria recíproca. A questão que precisa ser avaliada é o objetivo por trás dessa ação. Eu não sei se vocês se recordam, mas não tem muito tempo isso. Foi mobilizada na internet uma campanha de arrecadação de dinheiro, dinheiro mesmo, para ajudar uma família a comprar um medicamento muito caro para o seu filho, para tratar uma doença chamada AMI, atrofia muscular espinhal. E aí realmente foi arrecadada uma boa quantia. Acredita-se que tenha sido arrecadado cerca de 4 milhões de reais, porque o remédio realmente era caro, muito caro. Se não me engano, se não me falha a memória, uma caixinha desse remédio custava em torno de 1 milhão de reais. Então, muito caro mesmo. Mas passaram-se alguns meses, algumas semanas, e iniciaram uma investigação
sobre a vida daquele casal com base em uma denúncia anônima, dizendo que o casal, né, os pais daquela criança, estavam usufruindo do dinheiro arrecadado de uma forma não muito conveniente, com carros de luxo, uma casa muito boa. Então a justiça abriu uma investigação para poder averiguar se realmente a denúncia tinha cabimento ou não. Não vou entrar no mérito da questão, o que resultou no julgamento, se a família agiu certo, se agiu errado, os porquês dessa relação. Mas o que eu quero dizer nessa manhã é que nós vivemos num mundo corrompido pelo pecado, em que as pessoas vão ser extremamente influenciadas pelo seu ego e a ganância, deixando de lado a adoração ao Criador para adorar a criatura. Isso significa que muitos dos resultados de boas ações serão desviados e mudarão o destino, sem alcançar o objetivo para o qual foram feitas. Quando nós lemos Mateus 6, de 1 a 4, nós somos desafiados a ser altruístas anônimos, amparados apenas por Deus. E o versículo de número 1, ele nos dá uma clara mensagem sobre isso. Olhem lá o que está escrito no versículo de número 1. Tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está nos céus. Isso significa que as boas obras não são para quem faz, apenas para quem recebe. As boas obras não são para quem faz, mas apenas para quem recebe. Felipe, isso parece óbvio. E realmente é. As boas obras não são destinadas a quem está fazendo, mas sim para quem está recebendo. Mas é necessário que consideremos duas questões diante disso. A primeira delas está ligada ao objetivo da boa ação. A boa ação, ela deve ter o único objetivo de ser uma ação boa a alguém. Boa ação boa a alguém. É óbvio mesmo. A questão é que muitos têm desvirtuado esse objetivo, transformando a boa ação em benefício próprio. Não é incomum nós vermos nos noticiários casos de pessoas que se apropriam de doações de forma ilícita. Algumas delas estão respondendo pelos seus atos na justiça, mas outras ainda permanecem escondidas em pele de cordeiro. A verdade é que todos esses passarão pela justiça de Deus, que vê tanto os que fazem o bem como os que fazem o mal. Essa é a certeza que o versículo 1 também nos dá. Todos são vistos por Deus. O segundo ponto, a segunda questão, dentro desse versículo 1, é que está ligada a quem faz a boa ação. Então, o primeiro ponto foi com relação ao objetivo da boa ação, e a segunda questão está com quem faz essa boa ação. Como disse no início, o contexto que está inserido o texto da manhã de hoje, da nossa meditação, é conhecido como o Sermão do Monte, em que Jesus ensina que são bem-aventurados, que são felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Além de outras bem-aventuranças. Mas vamos nos ater a essa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Naquele dia, o Senhor Jesus proferiu ensinamentos preciosos para os seus discípulos e para uma multidão que os acompanhava. E dentre esses ensinamentos está justamente esse: misericórdia. Mas a pergunta é: quem são os que agem com misericórdia? Agir com misericórdia é mostrar benevolência com o próximo, é mostrar amor sem desejar ser amado. Está te lembrando alguma coisa que eu já falei na manhã de hoje? Agir com misericórdia é ser altruísta. É agir com benevolência ao próximo, é mostrar amor sem desejar ser amado. Misericordiosos, bem-aventurados são esses, porque eles alcançarão misericórdia. Quem age assim não busca e não deve buscar glórias para si próprio, mas apenas a bondade a quem está necessitando. Ou seja, a bondade para com a pessoa com quem ele está agindo. Isso me fez lembrar do apóstolo Paulo, quando ele está em Mileto e chama os presbíteros de Éfeso para uma conversa. E ali naquela conversa desafiadora de testemunho e de ânimo para com a causa de Cristo, o apóstolo Paulo faz a seguinte afirmação: mais bem-aventurado é dar que receber. Isso está escrito lá em Atos capítulo 20, versículo 35. O apóstolo Paulo cita palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. O apóstolo Paulo, sendo o apóstolo Paulo, um homem que era perseguidor dos cristãos, tem sua vida transformada no caminho para Damasco, e passa a ser perseguido por ser de Cristo. E nessa vida de ser perseguido, ele passa viajando, anunciando a mensagem de salvação aos gentios. Mensagem essa que chegou até nós, inclusive. Nessas suas experiências, o apóstolo Paulo está falando ali para os presbíteros de Éfeso, o quanto é importante pregar, o quanto é necessário levar a mensagem de Deus aos corações dos povos. Mesmo que esses povos não sejam da mesma nacionalidade que você é, que eu sou. O desafio ali para os presbíteros é que façam bem, anunciem a palavra, anunciem do amor, porque mais bem-aventurado é dar que receber. O segundo ponto de hoje está relacionado ao versículo de número 2. E o que diz o versículo de número 2? Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. O desejo de fazer boas obras deve vir do coração e não por obrigação. Porque aí perde o sentido. Se nós formos obrigados a fazer o bem, se nós fizermos com peso não de responsabilidade, mas um peso como se fosse algo que não desse prazer, que fosse chato de se fazer, não vale nada a boa ação.
não vale nada. Ajudar ao próximo deve vir assim, deve partir primeiro do coração de quem quer ajudar e não de nenhum outro lugar. Lembrando mais uma vez que nós vivemos num mundo corrompido pelo pecado, muitos que realizam boas ações as fazem apenas para mostrar aos outros o que estão fazendo e não como uma ação boa para ajudar o necessitado. E aí, desculpem o assunto que eu vou entrar, mas eu preciso abrir um parênteses. Isso é muito notado na vida dos nossos políticos. Basta chegar ao período eleitoral que eles começam a dizer sobre os vários benefícios que realizaram para a sociedade durante o seu mandato, transformando esse gesto de falar, esse gesto de informação, literalmente numa propaganda política. Eu particularmente acho, que os políticos devem prestar relatórios de suas ações, mas não no formato de propaganda para o seu alto benefício. Afinal, eu entendo que esse tipo de boa ação é mais que obrigação dele. Entendo que, assim como eu, tendo formação acadêmica em administração, sou obrigado a administrar, a fazer isso como meu trabalho, o político é obrigado a realizar boas coisas à sociedade, porque ele a representa. A boa ação citada por Jesus, ela vem do coração e não espera nada em troca, absolutamente nada em troca. A boa ação não precisa ser apenas em questões materiais, como alimento e vestuário. Mas boas ações também podem e devem ser através de ações espirituais que levam conforto e salvação aos corações que precisam. Novamente citando o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, lá no capítulo 1, versículo 11, ele diz assim: eu desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Olha como o apóstolo Paulo coloca o seu desejo. Eu desejo muito visitá-los, porque eu quero compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Nesse mesmo capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que planejou diversas vezes ir visitar os irmãos em Roma, mas ele ainda não havia conseguido, e por isso que ele escreve a carta. Mas analisando a vida do apóstolo Paulo, ele consegue ir até Roma. Ele alcança esse objetivo. A questão é que ele vai até Roma preso, para poder ser julgado e morto. A parte final da sua vida, é vivida justamente na cidade de Roma. Mas mesmo sendo final, mesmo sendo diante de um sofrimento muito grande, o apóstolo Paulo, ele continua sendo exemplo e continua sendo bênção na vida dos cristãos, inclusive até hoje, porque foi naquele ambiente de prisão, de confinamento, de restrições, que o apóstolo Paulo escreve a epístola aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Os ensinamentos que estão contidos nessas epístolas são extremamente preciosos, não apenas para os cristãos de Roma mais, ou os cristãos de Éfeso, ou de Filipos, ou de Colosso, ou até ao próprio Filemon. São ensinamentos que alcançaram gerações. Eu e você estamos incluídos nessa. O apóstolo Paulo, com o desejo de ir visitar os romanos,
para compartilhar alguma dádiva espiritual. E ele simplesmente compartilha preciosidades que encorajam a nossa vida cristã. Boas obras, meus queridos, não é apenas questões materiais, mas eu entendo que também ela parte para a questão espiritual, numa mensagem de conforto, numa mensagem de consolo, numa oração pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo meu amigo, pelo meu parente que precisa. Como cristãos, precisamos agir assim. O apóstolo Paulo deixa uma última lição para a gente, tendo escrito essas epístolas preso, que não é necessário, veja bem, não é necessário estar completamente livre para fazer aquilo que é bom aos outros. Não é necessário estar completamente livre para fazer aquilo que é bom aos outros. Paulo preso agiu, se deixou ser usado por Deus, fez aquilo que era bom. E esses ensinamentos preciosos, essas coisas boas, essas boas ações chegaram até nós, quase 2000 anos depois. Um terceiro ponto sobre o texto de hoje está no versículo de número 3, justamente o versículo de número 3. Que diz assim: mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a mão direita está fazendo. Não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Fazer boas obras em segredo preserva o seu objetivo, que é ajudar ao necessitado. Fazer boas obras em segredo preserva o seu objetivo, que é ajudar ao necessitado. Esse é um grande desafio. Como fazer com que a mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, ou que a mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo? Parece impossível, né? Mas as duas vão estar ligadas ao mesmo corpo, vão estar caminhando juntas. Aonde a esquerda for, obrigatoriamente a mão direita vai. O sentido aqui, meus irmãos, meus queridos, é não se gabar, não se vangloriar com as atitudes boas, com o ajudar ao necessitado. O sentido aqui não é fazer qualquer coisa sem que as pessoas saibam. Inclusive, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Não é sair fazendo qualquer coisa. Não, então, Felipe, esse negócio, o sentido desse versículo é que eu posso fazer as coisas escondido. Não, não é assim. Não é que você tem que fazer as coisas escondido. O sentido é que você tem que fazer as boas ações sem esperar que as pessoas te olhem, te apreciem pelo que você está fazendo. A boa ação, ela deve existir, mas não necessariamente as pessoas precisam saber quem foi o autor ou quem é o autor da boa ação. Esse é o sentido do versículo. E aí é preciso explicar, porque talvez alguém possa entender que a Bíblia está dando margem para esconder os atos de delito, né?
Realmente não é isso que ela está falando. Não é fazer simplesmente as coisas escondido por fazer, mas é fazer aquilo que é bom ao próximo, sem esperar algo em troca. Lembra lá da definição de altruísmo? É amar sem desejar ter a reciprocidade do amor. É agir com amor, sem esperar que a pessoa também retribua com amor. É simplesmente se doar. É muito mais do que dinheiro, é muito mais do que uma roupa, é muito mais do que uma alimentação. É atitude. Eu vi de perto, na verdade, de muito perto, o agir milagroso de Deus com o sustento da minha família. Já compartilhei algumas vezes na igreja e, sendo filho de missionários, por diversas vezes eu presenciei, literalmente presenciei, compras de supermercado chegando em minha casa, frutos de doação de pessoas muito, mas muito especiais em nossas vidas. Não porque ajudavam a gente, mas porque realmente tinham um significado na nossa vida, estavam presentes, com amizade, com carinho. E eu não estou falando isso de uma vez que aconteceu na minha vida, na vida da nossa família lá em casa. Foram várias vezes que eu vi os meus pais recebendo essas doações, sempre de muito bom grado. A dificuldade só era que nós morávamos, né, nas dependências da igreja, no 4º andar, eu ia ter que subir com aquelas compras 4 andares, né, sem elevador, nas escadas, mas era uma satisfação imensa. Eu tinha preço que pagasse isso. E a gente subia aquelas compras sempre com muita alegria. É Deus demonstrando o seu amor para conosco, usando pessoas para fazer essas boas ações. Algumas dessas pessoas eu tive o privilégio de conhecer, de conviver, de conversar, mesmo sendo muito garoto, né? Adolescente também, até minha adolescência. Conheci algumas dessas pessoas que nos ajudaram financeiramente mesmo. Outras eu simplesmente não conheci, porque elas preferiram ficar no anonimato. Mas em nenhum momento da minha vida até hoje eu via essas pessoas que eu conheci se gabando dos belos feitos que realizaram para com a minha família. Acho que está aí a essência. Eu acho que é aí que está o X da questão. É realmente não se gabar pelos atos bondosos que realizamos para com o próximo. Um outro texto muito interessante que nós encontramos na Bíblia está escrito lá em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4 é um texto tão gostoso de ler, porque ele vai falar do amor ao próximo. E aí nos remete de novo ao ensinamento do Senhor Jesus, quando ele foi perguntado qual que seria o maior de todos os mandamentos. E o Senhor Jesus responde: ame o Senhor teu Deus e ame o seu próximo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei. Ou seja, todas as nossas ações para com Deus e para com o nosso próximo se dão com base no amor que sentimos para com cada um deles. E o versículo de número 11 desse capítulo 4 de 1 João diz que: amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Você tem certeza que Deus te ama? Eu tenho certeza que Deus me ama. Então eu tenho que amar ao meu próximo. Aqui não é condicional.
Como Deus te ama, se você quiser, você pode amar o próximo. Não é condicional, é imperativo. Certamente devemos amar uns aos outros, porque Deus tanto nos amou. João 3,16 vai falar que Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tanto amou o mundo, certamente devemos amar uns aos outros. Mas será que é possível desassociar o amor ao próximo com as boas ações ao próximo? Eu creio que essa desassociação é impossível. Eu não tenho como separar o amor da benfeitoria ao próximo. Não dá. Elas andam juntas. Porque para você fazer o bem àquele que está próximo de você, você de alguma forma tem que amar aquela pessoa. Tem que desejar o bem dela. Isso é amor. Eu acho que as duas coisas, inclusive, estão intrinsecamente ligadas. Mas de onde vem o amor que sentimos? O próprio capítulo 4 de 1 João responde, lá no verso de número 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é possível amar, não seria, melhor dizendo, não seria possível amar se Deus nunca tivesse nos amado. Mas Ele nos amou, Ele nos ama. É isso que é o combustível para a nossa vida cristã. Qual tem sido o seu combustível? É algo para a nossa reflexão. No versículo de número 4, nós vemos o último ponto. O último, mas não menos importante, pelo contrário. Ponto tão importante quanto os demais, os anteriores. Em que o verso de número 4 diz: deem sua ajuda em segredo, e seu pai, que observa também em segredo, os recompensará. A recompensa verdadeira de se fazer boas obras virá apenas de Deus. Não espere receber recompensa neste mundo das boas ações que você faz. Talvez você vai até se sentir, né? Nossa, estou fazendo coisas boas, né? Se encher de razão. E aí você está inflando o seu ego. E aí você perde o objetivo da mão esquerda não saber o que a direita está fazendo e a direita não saber o que a esquerda está fazendo. Ao realizar boas ações, devemos esperar recompensa apenas em Deus, porque Ele é quem nos vê em secreto e nos recompensa em secreto. Nesse momento, ou no futuro, ou até mesmo na eternidade. A certeza que nós temos é que essa recompensa ela vem. Ok? Jesus ensina que o Pai os recompensará. Não é que o Pai talvez vai recompensar você, dependendo da boa ação que vocês fizerem. Não, de novo, é imperativo. O Pai os recompensará. E essa recompensa não é financeira, tá? Não é financeira, é muito mais do que isso. Esse versículo 4, ele completa o versículo anterior, sobre a necessidade de não se vangloriar dos atos de bondade para com o próximo. E finaliza ao dizer que a recompensa por esse ato vem diretamente de Deus. Nesse Sermão do Monte, Jesus não nos diz em que momento essa recompensa vai chegar.
se ela é imediata ou não, ou se ela ocorrerá apenas na eternidade. A verdade é que essa recompensa chega sempre no momento em que Deus julgar necessário na vida de quem realiza a boa ação. Mas, de novo, olhando para a vida do apóstolo Paulo e olhando especificamente as palavras que ele usou numa conversa para com Tito, nós percebemos que a principal recompensa das nossas boas ações, ela já foi recebida. Ou seja, nós recebemos a recompensa pelas boas obras antes de realizar essas boas obras. Tito 2,14 diz: Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Primeiro, Ele entregou a sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo. Povo esse inteiramente dedicado às boas obras. Ou seja, meus irmãos, a recompensa veio primeiro. O resultado das nossas boas ações não parte de nós, ok? Mas parte do amor que Deus sente por nós, que nos motiva a agir com boas maneiras. Ok? Então a recompensa falada por Jesus Cristo no Sermão do Monte é uma recompensa que já foi nos dada através desse próprio Jesus, quem falava naquele momento. Eu quero concluir a meditação dessa manhã com um dos milagres do Senhor Jesus. Que você conhece. 5 pães e 2 peixes. Uma multidão seguia Jesus. Inúmeras pessoas. O local não comportava aquela multidão, seja em questão de alimentação, seja questão de hospedagem. Os discípulos se preocupam e viram para Jesus e falam: Mestre, despeça essa multidão, são muitos. O local onde nós estamos é desértico. Nem com 200 denários seria possível alimentar toda essa multidão. Deixe que eles sigam e vão para povoados, para cidades próximas, a fim de se alimentarem, a fim de se hospedarem. Mas o Senhor Jesus pergunta para os discípulos: o que nós temos? Essa pergunta deve ter doído lá na alma, né, de cada um dos 12. Um olha para o outro olha para um. O que nós temos? Acabamos de falar com o mestre para ele despedir, que a multidão é muito grande. Até que André aparece com um menino. Mestre, o que nós temos é o que esse jovem tem. São 5 pães e 2 peixes. O que nós temos é o que esse jovem tem. O que nós temos é o que esse jovem tem. 5 pães, 2 peixes. Relato nos evangelhos dizem que o Senhor pegou
aqueles pães, o peixe, partiu, agradeceu a Deus. E ele vira para os discípulos e fala: olha, recolham as sobras. E sobraram 12 cestos cheios. Doze cestos cheios. Ah, meus queridos. A primeira reação dos discípulos perante aquela multidão é falar com Jesus: Jesus, despeça-os, deixe que partam para habitar os povoados, as cidades próximas, a fim de que se alimentem, que se hospedem, porque nem 200 denários, 200 dias de trabalho não seria suficiente para alimentar todos. Mas Jesus parte, ora e agradece pelos 5 pães e 2 peixes. E 12 cestos são recolhidos com as sobras. Meus queridos, para fazer boas ações, Deus deseja de nós apenas a disposição, porque é Ele quem vai realizar o milagre. Para fazer boas ações, Deus deseja de nós apenas a disposição, porque é Ele quem vai realizar o milagre. Amém? É Deus quem realiza o milagre. Não é o Felipe que está falando com vocês, não é o pastor, não é o presbítero da igreja, não é o diácono. É Deus quem realiza o milagre. Isso significa que todos nós somos capazes de realizar boas ações, independente do tamanho dela. Para os discípulos parecia impossível, e realmente o era, para eles alimentar aquela multidão. Uma que não tinha dinheiro suficiente e outra que não tinham alimentos disponíveis, alimento suficiente disponível para dar a todos. Era um jovem, com a sua marmitinha ali, né? 5 pães, 2 peixinhos. E Jesus pega aquela marmitinha e agradece. Oh, gente, como é precioso poder agradecer a Deus diante de uma dádiva, porque aquilo foi uma dádiva. Eu não sei se aquelas pessoas morreriam de fome, tá? Mas certamente elas sentiriam fome em algum momento, ou talvez algumas até já estavam sentindo fome. E Jesus as alimentou com 5 pães e 2 peixes, que resultaram numa sobra de 12 cestos cheios. A Bíblia não fala qual o nome daquele jovem, quantos anos ele tinha, o que ele fazia, qual era a profissão, mas que ele carregava 5 pães e 2 peixes e estava disposto a dar o que ele tinha. Meus queridos, que venhamos a dar o que nós temos, para que Deus realize um milagre na vida do nosso próximo. A responsabilidade de realizar o milagre não é nossa, é de Deus. E Ele vai realizar, mas Ele espera de nós a nossa ação. Vamos agir? Mateus 6, de 1 a 4. Nos mostra o quanto é importante sermos altruístas, olharmos para o nosso próximo, enxergarmos a necessidade que ele tem e agirmos para ajudá-lo, sem esperar que ele nos retribua.
sabendo que essa retribuição, que essa recompensa, ela já veio para nós através de Jesus Cristo, o seu amor demonstrado ali na cruz. Que sejamos homens e mulheres altruístas, desejosos de fazer a boa vontade, a boa ação. Às vezes é verdade que nós somos limitados em fazer as boas ações porque nós olhamos para as pessoas que vão receber essa boa ação. Se é uma pessoa conhecida, se nós desejamos ajudar um parente, um familiar, um amigo, é mais fácil, né? Não, te empresta aqui tantos reais, ou vem cá, vem almoçar comigo, já que não tem almoço na sua casa, vem cá, vem almoçar comigo. Ah, você está precisando que levem sua mãe num lugar longe? Não, pode deixar, entra no meu carro, eu levo. Para pessoas conhecidas isso é fácil de fazer. A pessoa não precisa nem ser amigo, mas se você conhece, né, já viu, é um vizinho talvez, conhece a família de repente, é mais fácil. Mas quando a gente vai ajudar alguém que a gente desconhece totalmente, como tem sido a nossa reação? E aí a gente se pega com aquelas pessoas que ficam no sinal pedindo, né? E aí por diversas vezes eu pensei em ajudar, como eu também já pensei em não ajudar. Por muito tempo eu carregava um pouquinho de moeda dentro do meu carro e saía distribuindo. Aonde eu parasse com um sinal que fulano batesse no vidro, eu já estava com a moedinha ali para poder entregar. Fiz isso por muito tempo. E depois eu desisti. Eu ficava olhando para aquelas pessoas, o que eles estão fazendo com os meus muitos 10 centavos que eu estou dando de coração? Estou dando 10 centavos de coração para essa pessoa. O que essa pessoa está gastando com esses 10 centavos que eu estou dando? Não acredito que ela está usando esses 10 centavos para comprar droga. É o primeiro pensamento que vem. E o que eu estava dando não era nada. Mas dava para ela comprar a droga, o cigarro. E aí as nossas boas ações precisam ser boas ações realmente direcionadas para fazer o bem e não para afundar ainda mais aquela pessoa no erro. Então as nossas boas ações, meus queridos, precisam ser robustas para fazer com que essas pessoas realmente se tornem pessoas boas e sejam alcançadas com base na necessidade que elas têm. E o texto que nós lemos hoje nos faz olhar que é necessário agir com bem sem esperar nada em troca. Precisamos agir sem esperar nada em troca. Porque a recompensa vem de Deus. Na verdade, aprendemos que ela já veio. Essa é a principal recompensa. É Jesus Cristo. Deixa que Ele faça um milagre. Deus só espera de nós corações abertos, melhor dizendo, para Ele. Faça a vontade de Deus e haja para o bem, para que Ele realize o milagre. Convido a fechar os seus olhos e nós orarmos mais uma vez. Senhor, agradecemos a Ti, porque a Tua palavra é maravilhosa, refrigera a nossa alma, nos encoraja, nos dá um entendimento que é capaz de fortalecer a nossa vida e também nos dá ânimo para poder agir. Pai, que essa palavra ela possa fazer sentido no nosso coração e nós realmente possamos buscar fazer essa Tua vontade, fazer essas boas ações, sem esperar nada em troca, mas para viver uma vida de acordo com a Tua vontade, na certeza de que quem realiza o milagre é o Senhor, não somos nós com essas nossas ações.
Pai, que o amor ao próximo possa estar presente e ser verdadeiro nas nossas vidas. Clamamos a Ti, entregamos em Tuas mãos as nossas vidas, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, encerramos aqui mais um período de escola dominical, período em que a palavra de Deus falou ao meu coração, e eu espero que ela tenha falado também ao seu coração. Eu desejo mesmo que Deus possa te abençoar e essa palavra possa frutificar na sua vida. Que Deus te abençoe. Grande abraço.